Tiago, capítulo 1, do 19 ao 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, queremos mais uma vez rogar pelo poder do Teu Espírito Santo, que seja, nesta meditação, o Senhor a falar conosco. Caia por terra todo o ego, o eu, que nós muitas vezes nos deixamos dominar, e que seja o Senhor a trabalhar em nós, a trazer mudanças importantes na nossa vida cristã, por meio da meditação da Tua palavra. Rogamos por graça e misericórdia, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ok, amados, então, estamos aqui na carta do Tiago, irmão de Jesus, irmão do nosso Senhor, como ele mesmo diz, escrevendo às 12 tribos da dispersão, a todos aqueles espalhados pelo mundo que pertencem a Israel de Deus. Tiago está tratando na sua carta sobre a incoerência. É um problema, a incoerência do cristão, aquele que diz que é, mas é só de aparência. Quando as coisas acontecem, alguns fatos, algumas provações, aí de fato se manifesta quem é de fato ou não cristão. Então, eu tratando desta incoerência, ele começa a nos instruir a respeito dessas coisas, de como devemos proceder, fazendo um check-up, fazendo um diagnóstico do crente. Devemos sim professar nossa fé verbalmente, com a boca, mas não somente de boca, mas também em prática. Portanto, o tema continua sendo provação, ou o teste, ou o check-up, e ele nos fala como o crente deve se portar ou passar pelas provações para demonstrar a verdadeira fé, a verdadeira crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, lembrem-se, primeiro ele fala que devemos passar com alegria, não é? Devemos passar com sabedoria e com contentamento. Depois ele fala do problema da origem das tentações. Ou seja, as tentações não procedem de Deus, somente o bem procede de Deus. Mas até mesmo quando nos sobrevêm tentações, o Senhor transforma o mal em bem, transformando isso em provas da nossa fé, ou demonstrações práticas da nossa fé, de que nós cremos verdadeiramente, de que devemos nos portar desta forma. Agora ele volta a falar do tema inicial. Ele sai da questão da origem e volta à questão inicial de como passar pelas provações. Porque ao passar pelas provações,
vai ser revelado o crente que você é. É a prova, né? O teste. Vai demonstrar quem de fato é cristão ou não. Então, este é o tema da nossa mensagem para esta noite. O verdadeiro cristão. Quais são as suas reações? Qual é o seu comportamento? Como é que ele deve se portar em meio às lutas, às tribulações, às provas? Então, a primeira coisa que ele vem a falar, né, ou retomar do assunto, é que o verdadeiro cristão controla a sua ira. Olha que interessante. O verdadeiro cristão controla a sua ira. Tem momentos em que a gente é meio que pego de surpresa, né? A gente parece que vai cheio de amor para dar, a pessoa se volta com 2 pedras nas mãos, e de repente a gente se vê agindo como que nem crente fosse. Então, a palavra de Deus, né, aqui nesta carta inspirada pelo Espírito Santo, vai nos exortar com firmeza para que nós sejamos diligentes, para que vigiemos, para nos comportarmos como cristãos verdadeiros, controlando a nossa ira. Então, depois de falar a respeito da alegria, da sabedoria, do contentamento, e a respeito da origem das provas ou das tentações, discernindo o que é o que, né? De como Deus transforma as tentações em provações. Então ele agora vem nos falar a respeito disso, e começa o versículo 19 dizendo: vocês já sabem dessas coisas, isso que eu acabei de falar, já é do vosso conhecimento, vocês já têm entendimento disso. Sabe o que está faltando para você? Apenas pôr em prática. Eu não estou falando nenhuma novidade. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Então, já que vocês sabem, então, primeiro ponto, controle a sua ira. Vocês sabem o que eu estou falando? Não tem nenhuma novidade? Então, está na hora de pôr em prática. A provação vem, então você deve controlar a sua ira. Versículo 19, na parte B. Todo homem aqui, ele está se referindo precisamente, mais especificamente, a todo cristão, ou todo aquele que se diz cristão. Serve para todo mundo? Serve para todo mundo. Mas ele está falando a aqueles que são do povo de Deus, que fazem parte, que são chamados assim cristãos. Demonstre, pois, que é cristão. Seja, pois, pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se, né? Então, tem um ditado popular interessante, né, que a gente, às vezes, não sabe. As pessoas falam as coisas que você fala, não, só pode ter tirado da Bíblia. Parece que é uma inferência bíblica. Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca, para ouvir mais, falar menos. Não é um ditado popular, né? Mas parece que foi inferido da Bíblia, foi baseado nisso que o Tiago está nos falando. Os irmãos, estejam prontos a ouvir. Esse estar pronto é estar preparado. A gente, às vezes, ouve cada coisa. Talvez fosse bom levar com humor e dizer assim, é melhor não ser surdo, né, do que ouvir certas coisas e se retirar em silêncio até. Vai falar alguma coisa? Não tenha pressa para isso. Pensa bem o que você vai falar. Tem um velho conhecido nosso, vocês vão já saber quem é, que diz assim: antes de abrir a boca, liga o cérebro. Sabe quem é? Sabe, né? Antes de abrir a boca, liga o cérebro, rapaz. Não fala bobagem. Não tenha pressa de falar. Raciocina, pensa, quais as consequências, né? Então, nós não podemos falar aquilo que vem à mente imediatamente.
Nós não podemos falar segundo a nossa natureza pecaminosa, o ímpeto que vem de nós. Como diz os jovens, né? Vai dar ruim. Calma, não se apresse em falar. É preciso refrear os impulsos e não expressá-los com palavras ferinas, palavras que ferem. Às vezes a gente até pensa assim, mereceu ouvir. Calma, calma. Palavras são como flechas. Está lá em Provérbios. Uma vez lançadas, difícil voltar atrás. Tem como? Esticou o arco, soltou a corda, a flecha vai embora. Tem como retornar ela? Assim são as palavras, como setas. Às vezes atinge, ferem. Às vezes, você, quando abriu a boca, você já percebeu, mas não adiantou, já abriu, filho. Antes de ligar o cérebro, já soltou. Então, o que Tiago está nos dizendo aí? As palavras ferem, mas não constroem. As palavras ferem e destroem relacionamentos. Quantas vezes nós, de cabeça quente, logo nos arrependemos, né? Quando já soltamos, quando vimos, já foi. Então, é preciso que nós pensemos antes, qual é o custo da boca fechada? E qual foi o preço de ter aberto a boca? O custo de manter a boca fechada é por vezes, se não a maioria das vezes, se não todas as vezes, o custo de manter a boca fechada é muito menor do que sair falando atabalhoadamente. Guiados pela ira, pelo furor, magoamos tantas vezes as pessoas que mais amamos. Às vezes amigos, às vezes o filho, às vezes ferimos os pais, às vezes ferimos as pessoas, os cônjuges. Quando vê, já falamos bobagem, já a boca parece uma matraca. Às vezes a gente ofende as pessoas com as mensagens. A mensagem já tem um agravante, ela não tem a entonação da voz. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa lê do outro lado e já recebe de outra maneira. E quando você fala para ferir, aí é triplicado lá do outro lado também. Né? É preciso que a gente tenha muito cuidado com isso. E então, quando estamos, né, sem tomar conta da nossa boca, da nossa língua, não, pulou tudo aqui. O mouse que some, irmãos, aqui. Achei. Então, meus amados irmãos, aqui o que Tiago está nos dizendo, é melhor que nós tenhamos paciência, tenhamos calma, vale a pena respirar fundo, segurar a língua, conte até 100, de trás para frente. Tenta aí para tu ver. Precisa parar de pensar no que está pensando e concentrar no número para fazer 100, 99, 98, 97.
Se bobear, você já pula para 80 e tantos. Espera aí, deixa eu organizar isso direito. Volta, conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for de baixo para cima, você nem nota, você conta sem nem perceber. Se for de trás para frente, tem que refletir, tem que esquecer aquele momento um pouco, tem que concentrar, tem que sair daquele ambiente, para não falar coisas que depois você vai se arrepender. O ímpeto, né? A sua natureza pecaminosa. Melhor é esperar, esfriar a cabeça, né? Às vezes derramar uma lágrima, às vezes nos fere, né? Porque nos sentimos feridos que devemos imediatamente retrucar. Mas chore aos pés do Senhor, diga para Ele a sua mágoa, a sua dor, peça a Ele, interceda por aquela vida. Né? Eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos, consciente da dificuldade que é fazer isso. Né? A palavra de Deus é para nos transformar, é para nos exortar, para nos fazer melhores, para que nós sejamos de fato cristãos, prontos para ouvir, preparados para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. A Bíblia diz que nós devemos irar, né? Irai-vos e não pequeis. A pessoa falou, deixou você nervoso, irado, mas você não precisa pecar. Não precisa pecar. Está irado? Derrama ali a sua ira, o seu desgosto, a sua mágoa aos pés do Senhor. Não verbalize, não tenha ódio, não deixe que a raiva, a mágoa domine você, nem tampouco sua língua, antes perdoe. Fala somente ao Senhor e a mais ninguém. Ou em ocasião propícia, vale para a disciplina dos filhos. Às vezes a gente erra porque vai disciplinar o filho na hora que está nervoso. É preciso disciplinar? É. Mas disciplina numa hora que está todo mundo com os nervos à flor da pele, um ofendendo o outro, já fere com as bocas, já fere com os atos e ainda quer aplicar uma disciplina numa hora indevida. É preciso que nós dominemos, controlemos a ira que está dentro de nós. Somos pecaminosos, a nossa natureza, nossa maneira de agir. É necessário que crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros, domine a sua ira, domine o seu comportamento. É até comum nós dizermos assim, isso não é justo, agora vou dizer umas verdades. Vou fazer justiça. Não é assim que a gente age, ainda que não com as próprias mãos, mas com a própria boca. Né? Às vezes não toma atitudes com as mãos, mas a boca fere. Assim, Tiago está nos exortando, nos dizendo, não faça isso. Versículo 20. Por que não deve fazer isso? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você está querendo justiça com a própria mão, justiça com a própria boca, querendo deixar as coisas muito bem claras, quando isso não está produzindo. Por que não? Por que nós não devemos agir assim? Porque o cristão verdadeiro, o cristão temente a Deus, obediente à sua palavra, tem como alvo primeiro a glória de Deus. O alvo do cristão, primeiramente, é o reino de Deus e a sua justiça. Se é justo ou não, deposita lá nos pés do Senhor. Não faça leitura com a sua própria justiça, porque, primeiramente, você é suspeito. Está julgando em causa própria antes de mais nada. Que é justo ou não, deixa isso lá com o Senhor. Um cristão irado, está dizendo aqui a palavra de Deus, um homem irado,
a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não vai em hipótese nenhuma promover a justiça de Deus. Então, o verdadeiro cristão, ao passar pelas provas, vai ter que se controlar a sua ira, e assim vai promover a justiça de Deus, vai promover a glória do Senhor. Tudo é dele, pertence a ele, no tempo dele. Pode deixar, se for injusto mesmo, ao seu tempo, Deus vai trabalhar e fazer a sua obra, vai realizar, por então assim dizer, a sua vingança. A sua vingança. A vingança não nos pertence. Não vos vingueis a vós mesmos, porque pertence ao Senhor a vingança. Então, primeira atitude que Tiago vem nos falar nesta nova retomada é que o cristão deve controlar a sua ira. Em segundo lugar, o verdadeiro cristão deve limpar. O verdadeiro cristão limpa o coração. Limpa o seu coração. Olha que coisa interessante. Vamos observar esse texto, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que ele está nos dizendo? Como é uma sociedade agrícola, é uma época, né, tudo é agricultura, a maioria das figuras que são usadas na palavra de Deus é uma figura agrícola, né? Então, Tiago está pegando aqui uma figura agrícola sobre as leis da semeadura, de como deve ser, como é que deve ser. Quando vai plantar alguma coisa, qualquer que seja o solo, a primeira coisa a fazer é limpar o solo, arar, né? Tirar a sujeira, tira as pedras, tira aquelas raízes. Quando vai plantar, é preciso que passar o rastelo, tirar pedras, ervas daninhas, raízes. Agora, imagine trazendo isto para a figura espiritual que Tiago quer nos falar. A palavra é uma figura de linguagem para que nós entendamos espiritualmente. Mas você já pensou se Deus fosse usar esta mesma regra para plantar a semente no nosso coração? Quando é que viria isso? Quando? Vou limpar, deixar ele bem limpinho primeiro, depois eu ponho a palavra. Viria? O que Tiago está dizendo é que, embora esta seja uma primícia para plantar, para pôr a semente, todavia na nossa vida acontece algo diferente. Deus primeiro lança a semente. Primeiro somos alcançados pela palavra, pela ação do Espírito. Somos alcançados pela semente regeneradora que vai nos fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas, primeiramente, ele vem com a semente. E depois é que ele exorta, e ensina, e conclama, e puxa a orelha, e chama a atenção, e outra vez, e de novo, para que nós façamos esse trabalho precioso para o desenvolvimento da semente em nós. Não é interessante? Então ele está dizendo que depois de implantar a semente, nós devemos tomar essa atitude. Nos convoca a conversão, a metanoia, ao arrependimento, a mudança de mente, que vai nos levar à mudança de comportamento, à mudança de atitude. Cuidado com as narrativas. Espera aí, o que essa pessoa está falando? Condiz com o crente isso? Eu posso pensar também dessa maneira? Eu tenho que pôr por crivo a palavra de Deus.
ver o que Deus requer de nós, primeiramente do que o mundo está requerendo. Porque agora eu sou um cristão, eu recebi a semente santa para ser nova criatura. Eu posso continuar pensando dessa maneira? Tenha cuidado com as coisas que você vê. Tenha cuidado com as coisas que você ouve. Porque aqui são as janelas de entrada, não é assim mesmo? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu assisto e ouço, muitas vezes muitas vezes só leio, aquilo que vai alimentar. E por vezes a gente se alimenta de tanta bobagem que ao ouvir a palavra de Deus, ao lê-la, ao ouvir uma mensagem, parece que não somos atingidos porque a semente não consegue se desenvolver, de tanta sujeira que tem. O que Tiago está dizendo é: vocês já receberam a boa semente. Limpe agora esse coração, limpe essa mente. Tire as pedras. Isto é, tira a dureza do teu coração, tenha um coração mais aberto aos ensinos da palavra de Deus e aquilo que Ele requer de nós. Tira toda a erva daninha. Tudo que é danoso, que é vil, que é maléfico, tira isso do coração para olhar para os ensinos da palavra de Deus de bom grado, recebendo a palavra. E, sobretudo, tirar toda a raiz de amargura. Quantas vezes ficamos presos ao passado com raízes, com coisas que já não movem mais o futuro, o presente, nem muito menos o futuro. Coisas que já passou, foi lá atrás. Né? Nós temos que pôr lá uma pedra em cima disso, vamos começar de novo. O que precisa fazer? Perdoar, amar, corrigir, voltar à frente, olhar para frente, olhar para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, como Ele foi misericordioso comigo, também eu serei para com o meu próximo. Muitas vezes nós precisamos corrigir essas coisas em nós. Porque o que o Tiago está dizendo é o seguinte: você é crente, é cristão, está dizendo que é, mas você ainda vive de coisas do passado que ficam amargurando você. Deixa isso para lá. Tem coisa que não dá para voltar, tem, não é? Tem coisa que dá para a gente consertar. Conserta. Tem coisa que não dá. Já foi. Vamos olhar para frente. Vamos agir de conformidade com a palavra de Deus, com o amor eterno que Deus nos dá e derrama sobre nós, sobre nossas vidas. Então tem coisas como brasa queimando. Né? Já viram aquela figura de uma brasa que fica na sua mão? É o ódio que você sente por alguém, é a raiva que você sente por alguém. Você pensa que está queimando aquela pessoa. Está queimando a tua mão. Precisamos tirar aquilo de nós, limpar. Tiago está dizendo: limpa o coração, limpa essa mente, para poder você realmente ser atingido e transformado pela palavra de Deus. A ira, muitas vezes que nós deixamos permanecer em nós, fica estragando a nossa mudança, não permitindo que a semente da palavra de Deus que foi plantada continue a se desenvolver. Então devemos arrancar estas coisas do nosso peito, limpar o terreno, perdoando, amando, limpando o nosso coração, para colher, olha o que diz o restante do versículo 21, com mansidão a palavra de Deus. Enquanto o nosso coração estiver cheio dessas coisas, a gente continua sem transformação, sem uma vida nova, continua sendo aquela mesma velha pessoa, o velho homem. Então, é preciso se despojar dessas coisas, para que então nós recebamos e acolhamos com mansidão a palavra de Deus que foi implantada em vós. Aí ele diz assim: a qual é o quê? A semente, a palavra, a qual é
poderosa para salvar a vossa alma. Meus irmãos, é muito duro o que ele está dizendo aqui. Está dizendo que se nós não agirmos assim, parece até que nós não somos cristãos. Porque para salvar a tua alma, você tem que agir de conformidade com o que a palavra está dizendo. É preciso haver mudança. É preciso que nós entendamos que não podemos continuar como éramos antes. Senão não somos novas criaturas. Né? É o check-up que ele está fazendo. Então, é isso aí. Tem que ser assim para ser salvo. Porque a fé é demonstrada na prática. Ele vai falar isso com mais ênfase mais tarde. Então, significa que o verdadeiro crente reconhece suas falhas, procura diligentemente corrigi-las e acolher a palavra que produz transformação, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, produz salvação em nós. Terceira coisa que ele quer nos falar a respeito destes momentos de passar por provas, que vai identificar o verdadeiro cristão, é pôr em prática a palavra de Deus. Agora ele vai ser mais enfático nisto. Aqui, no segundo ponto, ficou subentendido. Agora, ele quer falar mais claramente. Tornai-vos, pois... Dito isto... O pois quer dizer, dito isto, então se tornem praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Quem é apenas ouvinte, entra e sai, domingo após domingo, e vem na quarta, e vem na escola dominical. Tem muita gente que não está vindo, né? Se vindo, já é difícil. Vindo e ouvindo e não praticando é tal qual que não veio, que nem ouviu. Vem, ouça, aprenda e põe em prática. Senão está apenas enganando-vos a vós mesmos. Como é firme esse Tiago, hein? Não enganem-se a si mesmo. Antes, ao ouvir a palavra da verdade que transforma, que santifica, que purifica, põe em prática na sua vida. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla um espelho, o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, versículo 24, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é semelhante, o que Tiago está fazendo aqui é semelhante a Natã, quando ele conversa com Davi, e conta uma historinha para ele, né? Davi, aquele homem, queria receber bem o convidado, pegou a única ovelhinha do seu servo, matou para ele, serviu. Ele merece a morte. Aí o que Natã fala para ele? Este homem és tu. Tiago está fazendo algo parecido, contando uma parábola. Vamos lá. Ele está dizendo assim, rapaz, sabe quando você acorda de manhã? Especialmente as mulheres, agora elas vão... Né? Nós também somos vaidosos. Mentira, deixa eu corrigir esse negócio. Você chega de manhã em frente ao espelho, logo cedo, quando abre, acende a luz, para alguns ainda, madrugada. Você olha, os cabelos estão dessa altura, aquele moafo, a cara inchada, mal acabado até umas horas, né? A pessoa olha para o espelho, o que você faz? Peraí, deixa eu dar um jeito nessa situação, não é assim? Deixa eu dar uma arrumada, deixa eu tomar um banho, deixa eu jogar uma água fria no rosto para ver se desincha um pouco. O negócio está feio. Olha que coisa horrível, eu não posso sair na rua desse jeito, não é assim? Não é assim que vocês fazem? Deixa eu botar uma roupinha mais bonitinha, porque hoje o negócio está feio, especialmente depois dos 60, gente. Você começa a enxergar muita coisa. As mulheres são abençoadas porque elas usam a maquiagem. Dá uma ajeitada, fica tudo, né?
Aí ela diz o quê? Estou linda. Estou maravilhosa. Não é assim, o normal, o natural que a gente espera é isso. Os homens, quem tem, dá uma penteada. Quem não tem, pega a maquininha, dá uma rebaixada porque está ficando esquisito o negócio. Faz a barba. A gente quer se arrumar, não é assim, irmãos? Porque Tiago está falando assim, mas a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante a alguém que vai no espelho, vendo tudo isso. Ela, tá bom, e sai. E vai embora, sai no meio da rua. Vai fazer uma entrevista de emprego, vai no mercado, vai no banco, vai daquele jeito que acordou. Eu já vi gente sair do prédio sem tirar nem o pijama, do jeito que levantou. E você fala assim, não, tem alguma coisa errada, está esquisito isso aí, essa pessoa está fora do senso. Não é assim que nós pensamos? Tiago está dizendo, sabe quem é esse? És tu, homem. És tu o tal homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Como assim, pastor? Ele não falou isso não, ele falou o seguinte, que a palavra de Deus é como um espelho. Quando lemos a palavra de Deus, ela está levantando. Você está com o cabelo assanhado, rapaz? Quem dera fosse só o cabelo, né? Você está muito mal acabado. Você está sujo. Precisa se limpar. Você anda muito irado. Precisa se corrigir. A palavra de Deus vai nos mostrando. É o espelho. Nós estamos diante do espelho da palavra. Alguma coisa não está cheirando bem no seu comportamento, amigo. Você precisa se banhar com a palavra. Entende? É o espelho, é a palavra de Deus que nos mostra do jeito que nós somos. Sem muitos atavios, sem maquiagem, sem falsos adornos. Ela diz, é isso que você é. É assim que está. Você precisa corrigir. Aí Tiago diz, quem ouve estas exortações de conserto, de conclamações para transformar, para mudança, e não pratica, é semelhante a esse homem que vê no espelho que está um horror e sai daquele jeito assim mesmo, e daí na mesma hora ele já nem lembra que estava tão horroroso. Assim é o ouvinte, não praticante. Ele precisa acertar um monte de coisa, mas quando ele fecha a palavra, segundos depois ele já não lembra de mais nada, ele está se achando a melhor pessoa do mundo. O mais justo, o mais compassivo, o mais bom. Né? Mais bom ficou mal, né? Se achando o melhor, né? Então, versículo 25. Depois a gente precisa achar qual é o comando para o mouse não sumir nunca mais. Né, Tata? Muito bem. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente. Considerar, esse é o verbo. Considerar, levar em conta. Olha o que a palavra está dizendo. Leva em consideração, porque ela é perfeita, é a lei perfeita. Considera atentamente, vê o que ela está requerendo de nós. O que eu preciso fazer para melhorar, para mudar, para que Deus venha completar em nós a obra que Ele iniciou, de aperfeiçoamento, de santificação. A lei da liberdade vai nos tirar daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos deixa presos, cativos. Se o Senhor nos libertou do pecado, não podemos continuar presos a Ele. Temos que mudar, temos que melhorar, temos que corrigir, temos que ser diligentes. Levar em consideração é o temor que nós temos de Deus, né? Que vai nos dar a liberdade
para andar na presença do Senhor. Ser livre é isso. O mundo olha e fala que é o contrário. Você não está ouvindo o mundo. O espelho a ser olhado é a palavra de Deus. Não aquele espelho turvo. Não vos amoldeis a este século. Não se molde com eles, mas sim a palavra de Deus. É uma outra maneira de dizer o espelho, né? Então, ele está dizendo, esse espelho vai nos corrigir, nos acertar. E nós devemos ser diligentes, perseverando, não sendo ouvinte negligente, feito relaxado que olhou para o espelho e não está nem aí. Tem que ser não negligente, quer dizer diligente. Tem que ser diligente, atentamente observar os preceitos do Senhor e andar neles. Operoso e praticante. Esse sim será bem-aventurado no que realizar. É interessante, Tiago vem dizer que isto está associado à nossa alegria, à nossa verdadeira felicidade. Primeiramente porque nós não podemos ser felizes vivendo uma personalidade dupla. Tem que ter integridade. Né? Eu não estou sendo aquilo que eu digo ser. Eu tenho que viver de aparência. É uma pessoa infeliz. É uma pessoa que está perdida, precisando se encontrar. Quando ele diz que você será bem-aventurado, é porque você passa a ser coerente. Diz que é e é mesmo. Né? Quer ser próspero e feliz? Põe em prática a palavra de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Restaura a alma, restaura a vida, restaura as condições. Tudo vai melhorando, vai se colocando no lugar, vai se transformando, transformando a nossa volta, transformando o nosso ser. Né? Então nós, crendo nisso, esperando nisto, embora muitas vezes a gente não vê isto com os olhos próximos, mas é uma obra que Deus está fazendo na nossa vida e no meio em que vivemos. Às vezes esse testemunho, esta bênção, só vai ocorrer mais tarde. Às vezes nós nem veremos. Não vemos conversões dos amigos, não vemos conversões dos filhos, mas a palavra de Deus diz para nós sermos assim, fiéis ao que ele ensina, coerentes com o cristão, com o cristianismo, que seremos bom testemunho, seremos inspiração até mesmo para os nossos. Espera, tenha calma. Acabou, não acabou o jogo ainda. Né? Depois eles vão dizer assim, bem que minha mãe disse, bem que meu pai falou. Olha onde eu estava. Agora ele sabe para onde voltar. Tem o norte, tem o ensino, está lá. Né? Tem o exemplo, o testemunho fiel. Ali sim era um crente de verdade. Vale a pena servir ao Senhor. Como foi abençoado meu pai, como foi abençoado minha mãe, vou seguir o seu caminho, porque certamente é o melhor. É disso que ele está falando com relação à obediência à palavra de Deus. Não está falando para nós declararmos com boca, né? Falar impondo coisas. Rapaz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não há necessidade de se preocupar com isto. Né? Tiago está dizendo que vai ser feliz, bem-aventurado no que realizar. No que realizar. Qual é a conclusão? Tiago nos deu aqui o sermão pronto, inclusive com a conclusão e aplicação. Versículo 26, ele conclui dizendo, se alguém supõe ser religioso, então entenda-se que o religioso é o cristão, né? Ele não está falando a muçulmanos, nem a
não hinduísmo, nem nenhuma outra religião. Ele está falando aos crentes. Se alguém supõe ser crente, se alguém supõe ser cristão, então não pode deixar de refrear a língua. Alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele está mentindo para si mesmo e está se enganando. Qual é o teste que ele está falando? Que ele está retomando tudo que foi dito e dizendo conclusivamente: se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe ser um crente verdadeiro, faça o teste. Você controla a sua ira, controla a sua língua, você tem limpado o seu coração, tem limpado das pedras, as ervas, as raízes de amargura, você está limpando? Você põe em prática verdadeiramente a palavra de Deus? Se não, amigo, a aprovação, o teste, indica que foi reprovado. Se alguém supõe e não faz nada disso, então foi reprovado. Cristão não é. Muda de nome. E em vão é o que se acha salvo se vive a parte dessas coisas, se não pratica o que está sendo ensinado pela palavra de Deus. É muito sério, é muito grave, e nós devemos ser diligentes, né? Se acha que por fazer parte de uma membresia em determinada igreja faz parte do povo de Deus, não se esqueçam que nem os filhos de Abraão foram considerados filhos de Abraão por simplesmente fazer parte de um povo. Era preciso andar como Abraão, temer como Abraão temeu, crer como Abraão creu. Então as provas vão trazer à tona a verdade, vão trazer à tona o raio-x, a ressonância, e aponta exatamente onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos agir, corrigir, acertar. Então, se você ainda não mudou, calma, ainda há tempo, há tempo. A palavra da exortação vem para isso, vem para a mudança. Repara que Deus está querendo mudar, está querendo transformar sua vida. Observe isso. E veja onde. E melhore. E ande no seu caminho, segundo a sua palavra. A transformação vem pela palavra. É o obedecer à palavra. Eu não posso fazer sozinho. Roga ao Senhor. Clama ao Espírito Santo. Tem que ser diligente. Não negligente. Então, o que devemos fazer a partir destas exortações da palavra de Deus? Diz o versículo 27, que a religião pura e sem mácula, ser verdadeiro crente para com o nosso Deus e Pai, é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Na prática, o que ele está falando é aquilo que Jesus disse. O resumo dos 10 mandamentos, qual seria? Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então devemos amar, sim, amarmos a nós mesmos, mas não mais do que amarmos ao próximo. Amem-se uns aos outros. Ninguém considere o outro inferior, mas nós devemos nos considerar inferiores aos nossos irmãos. Amando-os, né? Em que parte está isso? Que quando ele diz para visitar órfãos e viúvas, visitar o necessitado, acolher, acudir, pregar, aconselhar, ouvir, conduzir. Isto é
amor na prática ao próximo. E amar a Deus acima de todas as coisas, quando ele diz guardar-se incontaminado do mundo. Nada neste mundo é melhor, é mais importante, é mais precioso do que o Senhor nosso Deus. Ele está acima de tudo. Nós devemos nos guardar incontaminados, incorruptíveis, porque a semente que ele pôs em nós é incorruptível. Um coração sem ira, um coração amoroso, vai pôr isso em prática na sua vida. É o retrato, é a expressão do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão. Se nós não formos achados assim, precisamos corrigir. Se permanecermos duros até aquele dia, haveremos de ser achados em falta. E crente nunca fomos. É preciso então olhar para a palavra de Deus e buscar amá-la, obedecê-la, pô-la em prática. Consagre agora mesmo a sua vida ao Senhor. Curve aí a sua cabeça. Senhor, que é isso que eu estou ouvindo? Esse Tiago é muito duro, mas foi a palavra de Deus inspirada sobre a nossa vida nessa noite. Consagre ao Senhor a sua vida, assuma esse compromisso de mudança. Não faça isso brincando com Deus, né? Há pouco o Damasceno nos falava que você não puder cumprir, não prometa. Essa palavra de Deus está nos conclamando a assumir um compromisso de mudança, para que haja restauração, de acordo, moldado pela sua palavra, pela sua escritura. Alguns instantes que você vai orar ao Senhor, consagrando a sua vida a Ele. O grupo vai nos ajudar com um cântico de consagração.